Na realidade, para aprender a andar, a gente vai levar muita queda. Você concorda? Quando a criança começa a engatinhar, ela leva muita queda. Mas ela desiste de caminhar, de aprender a andar? Ela vai, levanta, se rebenta, vem com a boca suja de terra, de sangue. E a gente corta o coração, dá vontade de não deixar mais, tentar andar para não se arrebentar. Mas a gente sabe que a criança precisa aprender a andar, concorda? Ela precisa aprender a andar, como nós aprendemos. E amanhã seguir os passos sozinho. Então a gente precisa deixar, por mais que vai machucar, por mais que vai doer em nós, a gente não quer ver a criança machucada, mas é necessário. Deus, Ele é bom, Ele é o nosso Pai. E Ele nos ensinou o caminho que a gente deve andar. E por mais que a gente, num momento ou outro, a gente escorregue, a gente se machuca, Deus abandona? Bem feito. Não, Ele vai lá, estende as mãos dEle. A Bíblia diz que a destra forte e poderosa dEle, para nos reerguer, nos sustentar e dar um estímulo, um bom ânimo. Tenta de novo. Você já viu os pássaros? A águia, quando os filhotes já estão penados, cheio de pena, ela vai lá e empurra do ninho. Parece que não é mãe. Ajuda aqui, irmão. Parece que não é mãe, né? Você fala assim: nossa, que pássaro miserável é esse? Como é que faz isso com os filhotes? Empurra fora do ninho. Vai, seus vagabundos, aprenda a voar. Não é assim? Aí a gente fala: meu Deus, como é que o pássaro tem essa atitude? Quem deu essa sabedoria para o pássaro? Aí ela empurra e lá vai ele. Quando ela vê que vai se arrebentar, ela vai lá e pega ele e traz para o ninho de novo. Passa um período, olha ela de novo. Vai. Assim é Deus conosco, ensinando a gente a andar, ensinando a gente a caminhar, ensinando a gente a viver e viver para Ele. E viver para Ele, às vezes a gente vai se machucar, às vezes a gente vai se arrebentar, às vezes a gente vai ter que perder coisa, pessoas que estão atrapalhando o lugar de Deus, aí Ele vai tirar do nosso caminho, ou não. Se tiver alguém atrapalhando a obra que Deus, o projeto de Deus na tua vida, Deus tira do teu caminho. O projeto de Deus na vida de Abigail não era para ela estar com aquele cachaceiro, era para ela estar com um rei. Por isso que Deus tirou o cachaceiro do caminho dela e colocou o rei Davi. Então, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho que na caminhada de fé vai ter momentos difíceis. E às vezes a gente vai pensar assim, ou desejar: para que eu nasci? Era melhor não ter nascido para passar pelo que eu estou passando. Então, a Bíblia, ela responde tudo, ela ensina tudo, ela é preparadíssima, porque é o próprio Deus aqui, escrito nesse livro sagrado, nos instruindo para a gente vencer e o nome dele ser glorificado. Então, abra sua Bíblia em Provérbios para a gente aprender com Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbio capítulo 1. Acharam? Provérbio, depois de Salmo, capítulo 1. Nós já vamos aqui aprendendo mais com a palavra de Deus. Vocês assistiram o videozinho, agradecimento, a conclusão da obra. Tem alguma dúvida? Muito bem, então vamos adiante aqui. Sobre o anjo do bem, você tem alguma dúvida? Tem um testemunho para passar do anjo do bem. Se der tempo a gente passa, vamos lá. Provérbio capítulo 1. Acharam? Versículo 7, o que está escrito aí? O que está acontecendo aqui? Um na frente, outro no meio, outro lá atrás. Ninguém ajuda quem está lá atrás para acompanhar. Vem com tua voz longe. Vem perto da minha aqui. Vamos junto. Vou organizar aqui para ficar melhor. No 3, todo mundo lendo. 1, 2,
3. Sete. Só o 7 tá bom. Amém? Os loucos. Mas e o sábio? Retém. Guarda no coração para viver. Então presta atenção que Deus vai ensinar aqui, porque em algum momento a gente pode fazer papel de tolo. Se a gente não guardar essa instrução que vem de Deus, que está na minha, na tua Bíblia, em algum momento a gente vai se sentir fraco, entristecido, desanimado, perdido, sem direção. E nós já temos a bússola, a direção é a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, nos auxiliar a entender, compreender tudo isso aqui. Se pegar uma planta de uma casa para você construir, você que não é da construção civil, você vai entender a planta? Se a gente que está longe da palavra de Deus, longe dessa intimidade com a Bíblia, e a gente pega a Bíblia agora para ler, a gente entende? Não é necessário ter alguém para explicar? Igual o Felipe foi colocado no caminho de eunuco para poder explicar para ele a Bíblia. Então Jesus ele está trazendo hoje uma palavra direcionada para a minha alma e para a tua alma. Você crê? Ou você despreza ela? Você é sábio. Provérbio 3. Provérbio capítulo 3, versículo 21 em diante. Acharam? Filho meu, filha minha, não se aparte estas coisas dos teus. Mete os olhos na Bíblia, irmão. Não aparta não. Guarda a verdadeira sabedoria. E o que mais? Porque serão para ti o que? Para a tua e adorno ao teu. 23. Então andarás conforme o teu caminho, o teu pé não. Quando te deitares, não. Ao contrário, o teu sono será o quê? Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem o quê? Capturados. Amém? Pastor, eu não consigo dormir. É tanta preocupação, é tanta angústia, é tanto pensamento ruim que vem, que eu não consigo ter o sono do justo. Deus ele reserva o sono tranquilo para quem? O justo, para a igreja. E se o crente não está conseguindo ter um sono tranquilo, tem alguma coisa errada com esse crente. Ela já se tornou tolo em algum momento da vida. Por quê? Porque nós não podemos desprezar essas profecias, ignorar esse conhecimento que vem de Deus. Porque se eu fixar os meus olhos nesta palavra e abrir o meu coração para receber o conhecimento que vem do Pai das luzes, que vem de Deus, aí, meus irmãos, eu vou ter o sono tranquilo. Por mais que está uma turbulência, por mais que está um problema difícil, por mais que está dificultoso, por mais que eu não estou entendendo a prova, eu não estou entendendo o trabalhar de Deus, mas eu vou descansar e confiar em quem? No Senhor. Para que se cumpra o projeto dele, o plano dele na minha vida. E às vezes, irmão, parece que é difícil carregar. Meu Deus, está difícil suportar, está difícil carregar. Eu preciso desabafar, senão eu vou explodir. Se tu tiver que desabafar, é melhor tu entrar no teu leito, fechar a porta do teu quarto, ajoelhar nos pés de Jesus e desabafar com ele. De que sair espalhando a tua vida para qualquer um. Por que existe psicólogo hoje? Faculdade está amarrotada de gente estudando psicologia. Até tem um aqui que está estudando. Não está? Psicologia. Está todo, né?
Todo mundo na psicologia. Por que não vai procurar o psicólogo dos psicólogos? E eu não estou ignorando aqui o profissional da área, não, irmão, não. Mas por quê? O que eles fazem? Ele só vai te ouvir, desabafa. Tu não tem pai para desabafar, não tem esposa, não tem marido, não tem mãe para desabafar. Desabafa. Eu vejo aquele homem lá do tumpeiro, ele pega aqueles profissionais lá que está perdendo cliente, perdendo o comércio, está falindo. Aí a pessoa está lá numa desunião tremenda, ele leva num ambiente onde a pessoa vai passar por algumas experiências. Por exemplo, você está nervoso, está irado, ele leva você lá para dar soco em saco de areia, descarrega aí. Quer dizer, nós cristãos, nós vamos descarregar em quem? É nele, vai descarregar nele, batendo nele. Orar, falar com Jesus. O princípio da sabedoria é temer a quem? E quem teme a Deus, desabafa com quem? Confia em quem? Confessa para quem? E Ele é o teu auxílio, o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu vou mostrar para você na Bíblia, pela divina misericórdia do Senhor, que muitos homens de Deus que quando pararam de orar, desejaram até morrer. E homens de Deus, irmão, que está lá em Hebreus 11, eles pararam de orar, e aí pararam de comer, pararam de beber, e desistiram, deitou, dormiu, esperando a morte chegar. Homens de Deus. Eu vou começar já na graça aqui agora. Agora eu vou começar pela graça. 2 Coríntios capítulo 1, abre aí. 2 Coríntios capítulo 1. Para você aprender mais com a palavra de Deus. Porque se nós aprendermos mais com a palavra de Deus, nós nunca seremos enganados, em momento nenhum. Por mais que esse pensamento ruim venha, mas você não vai dar lugar para ele. Porque na tua mente está blindada com a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 1. Acharam? Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Tribulação é coisa boa? Eita, evangelista João pode estar tribuladinho, olha. Vamos estar agitado para lá e para cá, para essa onda do mar, inquieto. Gente, vamos orar por ele, vamos ajudar ele. Chama ele aqui, traz ele aqui para mim conversar com ele. Tribulado, olha isso aqui. Paulo está falando aqui. E quem foi Paulo? O chulé de Paulo, irmãos, eu vou dizer, viu? Comparado com o nosso não vale nada. Mas o dele vale muito. Se a gente calçasse o sapato, chinelo, que não tinha sapato, chinelo naquela época de Paulo, eu garanto que ia passar um pouquinho de unção dele para nós. Para a gente poder entender isso aqui. Olha isso aqui. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis, está vendo? Não ignore, palavra. A nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira, olha irmão, agravado, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida... Como é a pessoa que se desespera de viver? Ela deseja o quê? Ei, irmão, por que você perdeu a esperança? Está aí desesperado? Você está vivo? Para todo ser que respire, a esperança, louve ao Senhor. E aí Paulo veio algo, passou por muita experiência dolorosa, difícil, prisão, naufrágio, 5 quarentenas de açoite menos 1, falsos irmãos, passou por muitas situações. E aí Paulo chegou em uma situação aqui que ele declarou que foi sobremaneira, ou seja, mais do que ele podia o quê? Suportar. Até da vida desesperamos. Não está escrito aí? Quem está falando aqui? Paulo, cheio do Espírito Santo, falando, gente, a minha carne se abalou. A gente quase não resistimos. Mas o que ajudou eles a continuar a caminhada, a missão até o fim?
Versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de quê? De morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em quem? Que ressuscita quem? Ele venceu no momento que veio. Eita, agora é o fim, vou morrer, não vou suportar, é carga demais para mim. E aí o que aconteceu para nós, né? Ele fala aqui no plural. Então estava ele e mais companheiros deles de fé ali, que veio algo sobre eles, sobremaneira, que não podia mais suportar, era impossível, mas a confiança deles estava em quem? Em Deus. E aí eles venceram o quê? A morte precoce. Aquele desejo de morrer, de sair do mundo, eles venceram isso, porque a confiança deles estava em quem? Em Deus. Mas no momento de carga, que você fala, é difícil para mim, isso aqui é impossível, eu não suporto, eu prefiro morrer. Paulo preferiu confiar em quem? Em Deus. A nossa confiança está em quem? E por que quando vem uma carga sobremaneira, a gente perde a confiança? E a gente fala, Deus, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo não que eu estou aqui e não suporto mais viver isso? Passar por essas situações? Onde o Senhor está, Deus? Antes o Senhor tivesse feito do ventre da minha mãe a minha sepultura, como Elias falou. Elias desejou que o ventre da mãe fosse a própria sepultura dele, e a mãe ficasse grávida para sempre, perpetuamente. Por quê? Porque ele não queria passar por aquilo. Você sabe aquilo que a gente foge? É melhor não fugir, é enfrentar. O que você está fugindo aí? Está mal resolvido na sua vida até hoje. Enfrenta, e Deus vai te ajudar a vencer esse medo, esse desejo. Não, se eu for, vou morrer. É caso de vida ou morte. É melhor você resolver isso e não deixar isso postergando. Como é que é aquela palavra que o irmão Tiago falou aqui? Uma palavra até difícil, mas está na moda aí. Vem, é postergar mesmo, né? É isso mesmo, postergando. Você fica protelando, postergando, deixando para amanhã, coisa que você precisa resolver hoje. Aí você vai para a caverna dormir, você vai para debaixo de um zimbro dormir, não come, não quer comer mais. Por quê? Porque está esperando só a morte chegar. Não é melhor acreditar e confiar em Deus e vencer esse perigo? E vencer esse problema? Mas vencer como? Com a ajuda de Deus. Se perder a confiança em Deus, não vai vencer, e o problema vai ficar cada vez mais pior, a ponto de cheirar mal mesmo, e você desejar morrer. Aqui está um homem de Deus, que passou por situações difíceis, que desesperou até de viver. Ou seja, agora eu vou morrer. Desespero de viver é morrer. O oposto de viver é o quê? Morrer. Então, se desesperou de viver, é porque ele agora morri. Mas a confiança dele, a preferência dele estava em quem? Em confiar em Deus. Deus deu vitória para ele e venceu esse momento difícil. Venceu. Mas outros homens de Deus também, que passou por esse mesmo problema, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O que, pastor? Mateus 26. Porque às vezes a gente se acha crente suficiente para passar por qualquer situação e não se abalar. Meu irmão, se Paulo se abalou, e se o próprio Senhor Jesus Cristo se abalou em carne, nessa matéria aqui, porque essa matéria aqui é frágil, é do pó, por isso que se abalaram. Mas se já tivesse corpo glorificado, ia se abalar como? Então presta atenção, porque uma hora ou outra tu vai passar por isso, e quando tu passar por essas experiências, lembra do que Jesus ensinou hoje, e continue confiando em Deus. Mateus 26, 31 em diante. Então Jesus disse-lhe, acharam, jovem? De manhã o jovem estava ágil aqui na Bíblia, hein? Vocês não têm Bíblia não? Está aí? Cuidado, os falsos profetas enganam vocês, se vocês não gostarem de ler Bíblia, viu? O que tem de falso profeta aí que está profetando aí um monte de mentira,
Seja como os nossos irmãos bereanos, seja como nossos irmãos de Atos 17:11, que examinavam as escrituras. Paulo estava pregando e eles, será que convém ser assim mesmo, do jeito que esse homem está pregando? E quando Paulo pregava, usado pelo Espírito Santo de Deus, e quem era de Deus testificava, verdadeiramente, esta é a palavra. Este é o evangelho do reino de Deus. Esse homem prega a verdade. Então, não tenha preguiça de examinar a Bíblia, não. Eu ouvi uma jovem aqui sendo usada por Deus hoje. Todas aqui abriram o coração, mas uma abriu a boca e abriu o coração junto, e curvou o coração, joelhou o coração, se prostrou o coração para adorar Jesus, e ela falava, Jesus, ele está cansado de receber migalha. Não foi? Tome posse. Eu estava em reunião lá embaixo, eu ouvi, eu digo, vamos, irmão, terminar a reunião. A última reunião foi com eles. Falei, irmão, vamos terminar aqui. Olha, Deus usando. Vamos subir, eu também quero hoje. Só a igreja que vai comer e eu, né? Então eu vim para cá para comer junto. Olha isso aqui, Mateus 26:31. Então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim. Porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha que pastor lindo, verdadeiro, pregando a palavra, preparando o povo para sepultar o corpo dele, e preparando o povo. Mas chegou uma hora que o pastor também ficou com medo, que é carne. Quer ver? No 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. 33, mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. É bom a gente parar com isso, porque até Paulo se escandalizou. É melhor a gente falar assim, Jesus, só me ajuda e até o fim da caminhada. É melhor do que a gente falar, não, eu estou firme e aqui eu vou até o fim com Jesus e ninguém vai barrar. Ô meu irmão, o diabo gosta de ouvir isso. Aí ele vai, o diabo não gosta de ouvir, sabe o quê? Senhor Jesus, eu sou frágil, sou pó, eu preciso da tua graça. Me ajude a vencer, Jesus. Me ajude a te dar graça, te dar glória, te dar louvor. Ô Jesus, me ajude a ir até o fim. É isso. Mas Pedro respondendo diz, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E escandalizou, negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, negou. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja misto e morrer por contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram, Pedro era o cabeça, hein? Encabeçava todos eles, percebe? Toda a atitude de Pedro os outros confirmavam. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Eu também ouvi isso aqui. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, e quem mais? Os 2 filhos de Zebedeu, quem era? Tiago e João. Aqui, Aí, 2 filhos de Zebedeu. Lembra da mãe que chegou para o Senhor Jesus, a esposa do Zebedeu, com os 2 filhos, e falou assim, Senhor, quando o Senhor estiver lá no teu reino, coloca um do teu lado direito, que são meus filhos, Jesus. Jesus, meus 2 filhos, eu trouxe aqui para te adorar, para te servir, para se converter ao teu evangelho, para ir para o céu. Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, coloca um do teu lado direito e outro do lado esquerdo. E os discípulos ficaram enciumados. Que é isso? A gente está mais tempo com ele aqui. A gente passou o pão que o diabo amassou junto com Jesus. E agora vem essa mulher e do nada traz 2 filhos para ficar do lado dele. A gente está aqui do lado dele tanto tempo. Agora eles é que vai ficar enciumados, os discípulos. Só que essa mãe fez uma coisa boa. É igual a tua mãe, teu pai, que traz vocês para a igreja. Essa mãe fez a mesma coisa.
E olha o resultado aqui. Quem estava lá no monte orando com o Senhor? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de quê? Até o quê? Uma alma abatida. Por que estás abatido, minha alma? Espere em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Não estás abatida. A gente louva aqui, alma abatida, que é para não estar abatida, a nossa confiança está em Deus. E aí o próprio Senhor Jesus Cristo aqui está falando aqui, que a alma dele estava cheia de tristeza, até a morte. Uma alma cheia de tristeza deseja o quê? Morte. E olha aqui, o nosso Senhor, na carne, não é no espírito não, irmão, no corpo, essa matéria aqui, que dói. Qualquer machucadozinho a gente grita. Tem gente que é ruim, que trava os dentes, mas não grita, né? Tem gente que é ruim, que na dor, mas não grita. A faca está cortando e ele está sem anestesia. Eu digo, gente ruim. Eu não aguento. O alicate de cortar a unha, dá uma mastigada aqui, eu jogo ele longe. Ai, né? E tem gente que é ruim, não aguenta a dor. Deus me livre. Ó, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que Jesus está ensinando aqui? Olha, gente, um dia que você tiver com a tua alma cheia de tristeza, ore. Mas a gente não consegue orar. Quando a gente está triste, a gente consegue murmurar e reclamar e falar um monte, em vez de orar. Quer vencer esse momento difícil, que parece impossível e que dá vontade de morrer? A alma está angustiada, está carregada, cheia de tristeza, e dá vontade de sair do planeta Terra e estar no céu. Senhor, volta logo, Maranata, me leva logo. Jesus, passa eu na frente de todo mundo aí, porque eu tenho uma senha. Às vezes você vai primeiro que eu, tão nova. E às vezes não. Às vezes eu vou e ela fica. Às vezes a gente fala assim: eita, esse velhinho aqui mal levanta da cadeira, já vai. E ele está sepultando um monte de novinho. Então presta atenção numa coisa aqui. Quando tu estiver passando por alguma situação impossível, não se desespere. E se desejou morrer, não pecou. Você só peca se você desejar se matar, se suicidar, dar um tiro na cabeça, pegar uma faca, se jogar em cima de um trem. Debaixo, não é em cima não, né? Que é surfista de trem, né? É embaixo de um trem. Aí você peca. Mas se você desejou só ir para o céu, não peca não. Porque o Senhor Jesus desejou, Paulo desejou e não pecou. E agora eu vou te mostrar na lei um monte que também desejou e não pecou. Por que eles não pecaram, pastor? Porque eles não se suicidaram. Porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Os suicidas também. Entenderam ou não? Porque, irmãos, quando a gente está passando por alguma situação difícil, a vontade é acabar com esse sofrimento. Imaginou o câncer terminal caindo os lábios? Irmão, você pega assim uns pedaços de carne podre e faz assim. Você vai tirar um pelo e faz assim, tum, sai os lábios. Fica só a dentadura. Já imaginou? E fedendo. Carne podre. Você desejaria o quê? A gente quer morrer, parar com esse sofrimento. É assim ou não é? Só que Deus, e por mais que a gente deseje, a gente fala assim: perdi minha salvação. E o diabo vem com tudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele está em derredor, bramando como um leão. E no momento mais frágil da nossa vida, ele vai falar: transforma a pedra em pão.
É assim ou não é? Então cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Paulo fala assim: não ignorei os seus ardis. Agora, uma coisa que eu aprendo aqui: se o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que quando a alma está cheia de tristeza, ela deseja morrer, não é melhor a gente praticar antes? Prevenido vale? Um homem, uma mulher, um jovem prevenido vale? Vocês estão bons de provérbio mundano, né? E de Bíblia. Então presta atenção aqui. Se em algum momento da tua vida você está passando pelo vale da sombra da morte e não está entendendo o que está acontecendo, perdeu tudo, até os amigos te abandonaram, até aqueles e aquelas que professavam te amar, não, todo o teu lado que deve deixou você na mão, e você fala: de onde virá o meu socorro agora? De onde virá o nosso socorro agora? A nossa confiança tem que estar sempre em quem? Aconteça o que acontecer, momentos bons, amigos, glamour, poder, fama, riqueza, pode vir para você, não é pecado não, mas a tua confiança não esteja nisso, porque tudo isso vai passar uma hora e o desespero vai vir, como veio em Paulo. Está tão desesperado que falou: agora morri. E como veio no Senhor Jesus Cristo. Para ele vencer isso, o Senhor Jesus Cristo e Paulo, a confiança desses dois homens, diferente dos demais, que eu vou citar aqui, estava em quem? Precisou um anjo ir lá e despertar Paulo? Precisou um anjo ir lá despertar o Senhor Jesus? E falar: tua confiança está em Deus. Está fraco? Coma. Está com sede? Beba, levanta, Deus te exalta. Ele só não exalta os orgulhosos, os soberbos, mas quem se humilha nos pés dele, ele exalta. Vai orar. Precisou de um anjo instruir eles? E por que a gente precisa? Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão aí. Minha alma, 38, está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo, ora comigo. Eu acredito, irmãos, que nós como igreja, nós temos que vigiar mais. Se a gente está cuidando de algum caso, acompanhando, ajudando algum caso, de um irmão, de uma irmã, que está com a alma cheia de tristeza, porque a vida está dando tudo errado na vida dela, na vida dele. O nosso papel é ajudar essa irmã, esse irmão em oração e jejum. Em vez de a gente ficar lá 24 horas do lado, não vai adiantar nada, irmão. Aqui do lado de Jesus tinha 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ajudaram o Senhor Jesus Cristo, pelo menos em oração. Lê o restante. Você vai ver que toda vez que Jesus orava 1 hora e voltava para os companheiros, eles estavam como? Então a companhia física, nesse momento da alma cheia de tristeza, não vai valer nada. Eu estou aprendendo na Bíblia aqui. O que vai valer é você lá da tua casa, de joelho no chão, orando por mim. Aí o céu vai atender e vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Amém, irmãos? Amém, igreja? Aprenderam a palavra? Vou dar uns 3 exemplos aqui, dá tempo. 3 exemplos aqui de homens que passaram também com a alma cheia de tristeza. Aqui, ó. Vou começar aqui de Jonas. Abre Jonas. Acharam Jonas? Acha Jonas aí. Acha o Novo Testamento e volta. Vai voltando aí que você acha ele. É um livro pequeno, tem 4 capítulos.
Acharam? Está entre Obadias e que mais? E Miqueias. Está entre Obadias e Miqueias, bem no meio aí. Acharam? Jonas capítulo, para você entender, eu vou ler o 3 e o 4. Vamos lá. Jonas 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantando-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, de viagem. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram o quê? Um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, coma nada, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Isso aqui é um jejum do Senhor Jesus. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clame fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu. Deus vê. Não adianta fazer escondido, Deus está vendo tudo. Ó, e Deus viu as obras dele, e você não quer fazer obra nenhuma. Por isso que está com a fé morta, e muitas das vezes a alma cheia de tristeza, porque a fé está morta. Aí ele fala assim: e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Até aqui estamos entendidos? Segue o capítulo 4. Mas isso desagradou o quê? Extremamente a Jonas, e ele ficou como? Deus fazendo o bem, se arrependendo porque encontrou um povo de coração arrependido, e Jonas revoltado, queria que Deus acabasse mesmo, matasse aquele povo, e orou ao Senhor. Olha, ele irado orou. E às vezes o diabo fala assim: não adianta nem orar, que Deus não atende tua oração não, está irado. É melhor orar, porque se tu não orar, aí tu vai matar mesmo, irado, tu vai matar, tu vai bater, tu vai espancar, tu vai fazer um monte de besteira. É melhor você orar. Está irado? Vai orar. Não se põe a vossa ira sobre o sol, ou seja, não alimenta ela não. Porque se você alimentar, estou irado com essa coluna, você vai atrás de uma marreta de 10 quilos e vai querer derrubar ela. Mas se você for orar, aquela ira vai cessar. Olha isso aqui, ó. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse. Olha ele querendo ensinar Deus aqui, ó. Fugi para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo. Como é o nosso Deus, igreja? Como que é esse Deus que eu estou apresentando para vocês aqui? É um Deus mau? Ele é um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Se ele encontrar arrependimento em mim, se ele encontrar arrependimento em você, ele se arrepende do mal que faria contra nós mesmos. Está na Bíblia. Aí ele continua aqui orando a Deus. Ele fala: peço-te, pois, Senhor, que tira a minha vida, porque melhor é morrer do que um homem irado. Ele mata ou ele se mata.
Você viu aqui? O Jonas está virado, porque Deus tinha feito o bem para aquele povo da cidade de Nínive. E ele orou a Deus para Deus, olha, só me mata logo, me tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver e ver o Senhor fazendo bem para esse povo. Eu estava lá na minha terra, o Senhor me chamou para cumprir uma missão para o Senhor, vim até Nínive, eu até fugi, fui para Tarsis, quase acabei com a tripulação todinha. Quando os homens lá que não serviam ao Senhor falaram, não é possível, a gente já fez de tudo, não acalma essa tempestade, o navio vai a pique, tem alguém aqui que trouxe essa maldição sobre nós. Aquele povo era mais crente do que o crente que estava lá no porão. E aí aquele povo que não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que viria depois do nascimento de Jesus, esse Deus fez esses homens lançar sorte e vamos procurar aqui quem tem mais alguém aqui nesse navio. Chegou lá no porão, estava lá o dormioco, deprimido, alma cheia de tristeza, desejando morrer, no porão, roncando. Ele falou, acorda, dormioco, a gente está aqui, morre, não morre, desesperado aqui, olha a tempestade, e tu dormindo, quem é tu? Ele falou, eu sou servo do Deus vivo, eu sou dos hebreus, servo do Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Ele falou, lançaram sorte, é você mesmo. Caiu sobre Jonas. E aí Jonas falou, olha, para acalmar essa tempestade, só tem uma coisa, tira a maldição do barco de vocês e lança no mar. E aí eles pegaram Jonas, pediram até perdão para Deus e lançaram lá no mar. A tempestade cessou na hora, não cessou? Acabou a maldição sobre aquele navio e sobre a tripulação? Acabou. E aí Deus enviou um peixe grandão, do tamanho desse prédio, e engoliu o tal do Jonas. E lá na barriga do peixe, 3 dias, vivinho, vendo o peixe rotar e ele lá no estômago do peixe. E nada dele sair para fora. Deus proibiu sair para fora. Ficou 3 dias ali. Ele deve ter nadado para a boca. Aquilo ali deve ser a boca. Vou sair por ali. Conseguiu sair? 3 dias ali. Quando ele viu que não dava, falou, eu me rendo. Aí ele começou a orar e pediu perdão para Deus. Se arrependeu. Aí Deus pegou, agora sim, eu me arrependo do mal que eu faço com o ser humano, quando o ser humano se arrepende. Eu encontrei arrependimento verdadeiro em você. Agora eu vou fazer o seguinte, presta atenção, João, no que eu faço. Peixe grande, cospe ele lá na areia do mar, da praia. Aí o peixe foi, chegou lá e vomitou Jonas. Ele caiu lá na areia, todo sujo, lambuzado, mas vivo. Você conhece esse Deus que eu estou te apresentando hoje aqui? Então o princípio da sabedoria é temer a Ele, viu? E guardar os seus mandamentos. Olha só, o homem irado, ele mata ou ele se mata. Tanto é que ele pediu para Deus matar ele. Tira minha vida. Mas ele não se suicidou. Amém, igreja? Por isso que ele não pecou. Nesse ponto aqui, não. Porque ele desejou que Deus matasse ele. Tirasse a vida dele mesmo. Amém? Quem foi que deu a vida para vocês, para nós? Milhões de espermatozoides tentando fecundar o ventre da nossa mãe. Só você, Deus falou, entra. Os outros morreram tudo no meio do caminho, nadando, mas morreram. Pesquisa, hoje tem, internet, hoje você dá um Google aqui, aparece tudo, de bom e de ruim. Aí você vai ver lá, milhares, que passando aqueles peixinhos, aqueles que não vingou ainda, com rabinho assim, nadando, as piabinhas, sabe aquelas piabinhas? Quem é do Nordeste aí? Você já engoliu isso para aprender a nadar? Já te enganaram também, não? Foi. Chegaram para mim e falaram, quer aprender a nadar? E eu, besta, menino. Aí falou, engole vivo essa piaba. E ela, eu digo, meu Deus. Tum. Quando bateu aquilo,
sem beber água, que aí aprende a nadar. Me enganaram, irmão. Aí eu engoli o trem. Agora pode se jogar na água. Oi, vou morrer. Menino besta, não tinha um adulto ali para instruir. Fui no embalo desse povo. Jonas desobedeceu a Deus. Depois ficou irado sem razão nenhuma. Olha o que Deus falou para Jonas. No 3, no 4. Disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. É correto? É justo essa ira tua? Aí no 5, então Jonas saiu da cidade, sentou-se no oriente, desde a cidade, e ali fez uma cabana, assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Depois da oração que ele fez, agora Deus vai destruir essa cidade, atender minha oração. Aí ele fez, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e o fim, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Para um pouquinho aqui, boboreira 6. Quando Jonas se irou, ele foi orar a Deus. Tu viu que oração de desespero que ele fez? Preferiu morrer, não foi isso? Não foi? Mas ele falou: vou me matar, foi isso? Não está escrito na minha Bíblia nada disso. Ele pediu para o próprio Deus que deu a vida para ele, tirar ele. Ou seja, Deus matar ele. Deus não matou, Deus continuou cuidando dele. Não cuidou? Ele saiu dali, Deus falou: é legal isso, a sua atitude? Essa oração que tu fez? Faz bem agir assim? Se irá? Deus cuidou de Jonas, sim ou não? Quando Jonas resolveu ir lá para longe para ver se Deus destruiria a cidade ou não, ele fez uma cabana, aquela coisa toda. Deus ainda fez brotar uma árvore lá para fazer sombra para ele. Deus não estava cuidando dele? Assim Deus cuida de cada um de nós quando bater um desespero e a gente não é pensar: eu vou me matar, vou me lançar de cima desse prédio. Não, aí Deus não cuida não. Deus, ele pode enviar anjo, pode enviar pode enviar alguém. Ei, besteira é essa? Tanta vida pela frente, Jesus te ama, desce daí depressa, Zaqueu, vem. Deus pode fazer qualquer coisa, mas uma coisa eu te garanto, filho: depois de cometido o ato, perdeu a salvação eterna. Olha que o homem de Deus desejou morrer para estar com Deus, não passar por aquela situação. Deus cuidou dele, fez nascer a boboreira. Depois Deus fez morrer a boboreira, não morreu? Ele ficou revoltado, não ficou? Aqui, ó. E Deus enviou um verme no dia seguinte, e subiu da alva e feriu a boboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo do oriente, e o sol feriu o quê? A cabeça de Jonas, e ele desmaiou. O negócio foi forte, hein? Para desmaiar. E desejou com toda a sua alma. Olha, irmão, quando a gente está passando algum problema difícil na vida, quando a gente está nesse caminho aqui de salvação e vida eterna, passando, enfrentando, ou vai enfrentar, recebeu uma má notícia, você vai ter que ir lá, enfrentar essa má notícia. E você fala: ai meu Deus, quem dera eu morresse hoje, fosse para o céu, para não passar por isso. Porque a gente é covarde quando a gente tira a nossa confiança em Deus. A gente fica covarde. A gente deseja morrer aqui, ó. Outra atitude aqui, ó. Deseja morrer, a gente fica revoltado, fica irado. Quando você vê alguém atribulado assim, mente atribulada, o diabo já entrou. Como é que faz para expulsar ele? Oração. O Senhor Jesus Cristo ensinou. 3 vezes ele orou: Pai, passa de mim esse cálice antes que eu beba. Mas se não é possível, todavia, se não é possível, seja feita a tua vontade. E ele descansou no Senhor. O medo passou de morrer, de enfrentar a cruz, por mim e por você.
Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era minha, era sua. E ele morreu no meu e no seu lugar. Olha o desespero que esse homem enfrentou. Ele desejou até morrer. A alma dele estava cheia de tristeza até a morte. Mas ele preferiu confiar em Deus para me salvar e te salvar. Eita, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. É esse nosso. Amém, amém, amém. É assim, amém? As irmãs esqueceram esse louvor lá no ônibus. Esse não cantou não, né? Bênção de Deus, amém, irmãos? Aí Jonas começou. Jonas ele batia de frente com Deus, né? Você viu aqui? Como é que pode? Borboreiro, o Senhor permitiu a borboreira morrer? Aí no finalzinho você vai ver Deus falando: tu não teve misericórdia de 120 mil almas. 120 mil almas na cidade de Nínive. Tu não teve misericórdia. Agora tu está preocupado com a planta que tu nem plantou e nem deu o crescimento. Está aí mesmo, na Bíblia. Às vezes a gente fica focado nas coisas que não é para focar. Se é plano de Deus, é projeto de Deus, viva o projeto de Deus, o plano de Deus. E para de reclamar com Deus. Que oração é essa de ficar retrucando com Deus, murmurando, colocando Deus na parede? Quem somos nós, meras criaturas, para falar com o Criador dessa forma? Ele é Pai, nós somos filhos e devemos ser filhos e filhas obedientes a esse Pai. Amém, igreja. Aprenderam a palavra? Eu quero trazer outro exemplo aqui de um homem de Deus que no momento de desespero, meus irmãos, ele também falou um monte, viu? Olha, mas falou bastante, viu? Mas graças a Deus que não pecou. Está aqui, ó. Jeremias 20, 14. Acharam? Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. E ouça o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Irmão, às vezes a gente está passando por algumas situações muito difíceis e que parece impossível. Vou repetir: muito difícil ou muito difícil, como diz os juristas, mas e que parece impossível. Parece. Nós servimos a um Deus do impossível, e Ele realiza o impossível com propósito. Ele é organizado. Não tem um selo aí que as empresas adquirem aí para ficar famosa? ISO 9000 e trarará. E aí vai. É um monte de selo, um monte de certificado para a empresa ficar bem conceituada no mercado. Não tem? A igreja está aqui? Vocês estão aprendendo com a Bíblia? Mas parece que vocês estão tudo no cemitério. Tudo preocupado. Vocês estão dando migalha para Jesus, é? Para Jesus tem que ser o melhor, o tudo. Ou tudo ou nada. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, as palmas são para Ele. Então desperte, igreja.
Quando eu me deparei com esses textos da vida de homens que estão lá no céu, mas desejaram morrer em algum momento, eu percebi, eu digo, a caminhada não é fácil. A gente precisa confiar em Deus, porque na hora que chegar esse desespero, da alma está cheia de tristeza, e você olhar para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e nada, não tem saída, joelho no chão. Eu não consigo nem orar, chora, mas joelho no chão. Eu não consigo ajoelhar, porque meu joelho é duro, está tudo endurecido, não consigo mais ajoelhar. Eu estou com 87 anos, 90, igual a irmã Terezinha Mariano. Não tenha problema. Ore de sentado, ore deitado. Só não ore dormindo, que aí não dá, né? Dormindo. Ore deitado, mas não ore dormindo. Mas ore, fale com Deus. O teu pai não é surdo, o teu pai não está com os braços agravados e nem com os ouvidos tampados para ouvir a oração de um justo e de uma justa aqui na terra, que em algum momento desejou ir para o céu, e para ir para o céu tem que morrer. Não pecou. Não pecou. Porque em algum momento da minha caminhada eu já pensei, falei, Jesus, me tira daqui, me leva, eu já sou teu mesmo, me deixa aqui não, Jesus, me leva. Aí eu comecei a citar um monte de coisa, igual Jeremias, igual os demais, olha isso, igual o Jonas, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E Deus nem me ouviu, tipo, vai orar. E aí eu liguei, que era vídeo cassete, como é o nome daquilo? Toca CD? Era CD na época. Eu liguei aquela tocador de CD lá na igreja, deixei tocando um fundo de oração e comecei a chorar e orar. E ia para lá e vinha para cá e falando com Deus tudo. Eu acho que o vizinho, que o dono morava no fundo, acho que falou, pastor endoidou. E eu fiz isso ali, irmão. Lavei a alma. Quando terminou a oração, era 4 da manhã. E isso começou depois de um culto, viu? Era 4 horas da manhã. Aí eu abri a porta barulhenta. Eu querendo que ninguém visse eu saindo dali. Diga, miserável. Fechei, entrei no carro, fui embora para casa. Feliz, cantando o louvor da harpa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não tinha ninguém na rua, eu na Jacupês. Ainda que seja a dor que me une a ti. Mais perto quero estar. Cheguei em casa, a esposa já tinha orado, já estava dormindo. Nesse dia ela não pôde ir para o culto, ela teve outra obra. E aí eu subi, beijei minha esposa, feliz da vida, e Deus falou, tá vendo? Eu te dei uma família. Seus filhos cresceram, eu ajudei a crescer. Hoje estão todos casados, eu ajudei a casar. E por que tu tá assim? Você tem tudo, você tem eu. Eu falei, é verdade. Aí, meu irmão, uma força veio. Aí eu não consegui dormir mais. Aí fiquei ali, o restinho ali, só falando com Deus e adorando a Deus, querendo acordar a esposa para ela desfrutar. Mas eu falei, não, deixa aí. Então isso já aconteceu com teu pastor, mas quem me ajudou foi a confiança no Senhor. Eu me lembro que eu falei com Deus assim, Senhor, o culto já acabou, as suas ovelhas já foram, meia dúzia, só tem eu.
Leva, Jesus. Não vou escandalizar ninguém. O pastor morreu. O pastor ficou no final do culto para orar pela igreja. E Deus recolheu e levou. Acabou. Não vai ter escândalo nenhum. Olha que coisa linda. Eu cultuei o Senhor. Cuidei da sua obra, das suas ovelhas. Minha esposa está em casa, está segura. Ela não vai se desesperar de ver eu cair duro aqui. Me leva, Jesus. Eu fiz essa oração um dia. Deus não atendeu. E ali, como ele não atendeu, eu fiquei ali andando na igreja e orando, 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 e chorando, e chorando, e chorando, e orando. Aí veio um refrigério dentro de mim, uma força, uma coisa linda. E aí eu comecei a falar em mistério com Deus ali. E aí quando terminou, era 4 horas da manhã. E aí eu vim embora, já com o pesco livre. E aí eu vim cantando esse louvor, mais perto eu queria estar dele. Mas ele não me levou. Queria estar lá, mas não me levou. Então eu vou ficar por aqui. E agora o Senhor vai ter que me suportar, porque eu vou viver o tempo do Senhor aqui. E aí eu fiquei por aqui, e Deus fez uma grande obra, e olha vocês aqui. Então, igreja, quando tudo parecer sombrio, sabe aquilo que de repente vem, repentinamente vem, você fala, ai meu Deus, e agora? Confia no Senhor. Não foi Provérbios capítulo 3 nos ensinou isso? Quando o dia sombrio, repentinamente vem aquela noite sombria, aquele dia sombrio, meu Deus, é o fim. Continua confiando no Senhor. Paulo continuou confiando no Senhor. O Senhor Jesus continuou confiando no Senhor. E a vitória Ele nos entregou. Está aqui meu servo. Tem chave aí? Quem tem chave aí? Chave de casa, chave de carro. Ninguém, tudo pobre. Ninguém tem chave de casa. Ué? Podia ser uma chave de casa, né? Mas vamos lá. Aí ele tomou a chave da morte e do inferno e falou, vou entregar na mão da igreja. Vem, igreja. Vem, igreja. Vem, igreja. Esse carro é seu a partir de hoje. O irmão doou para você. Jesus entregou na sua mão a chave da morte e da vitória. Dentro de você tem 2 leis. Lei tem que ser obedecida, é lei. Vigorou, assinou, é lei. Não pode revogar, é irrevogável. A nossa Constituição Federal é irrevogável, não é? Não é a lei majoritária do nosso país? 2 leis estão na tua mão. E está no teu coração, está dentro de você. Você escolhe obedecer à lei do pecado e da morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou você concorda em obedecer à lei do Espírito de vida em Romanos 8:3. O Espírito de vida está na tua mão, a chave da morte e do inferno. É você que escolhe manter o inferno fechado e a vitória para ir para o céu. É você que escolhe. E agora tu vai e compartilha com o dono da chave lá. Entrega para ele. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Alexandre tremeu. Meu Deus, palavra do pastor não pode voltar atrás. Agora tem que doar mesmo. Hein? Hein? Você deu uma bambeada aí, hein? Falou, meu Deus do céu, o pastor falou, está falado. E cristão é sim, sim? Tranquilo? Pode pegar teu carro já. Amém, igreja? Deus abençoou com a verdade que nos libertou e mostrou para nós que se em algum momento a gente pensou em alguma besteira, em Deus me leva. Não é pegar uma arma, que aí perdeu a salvação. Pegar uma arma, se jogar na frente de carro, essas coisas todas, se matar. Isso não é de Deus. Judas se salvou? Se Judas tivesse feito igual Pedro, chorado amargamente, o que eu fiz é imperdoável. Mas Jesus, eu estou aqui
com a minha alma em fel de amargura. Eu estou com a minha alma cheia de tristeza pela atitude que eu fiz contra o Senhor. O Senhor não merecia isso. Se ele tivesse se lamentado assim, Jesus teria perdoado ele? Não perdoou Pedro, gente? Ele não iria perdoar ele? Mas não. Ele foi procurar socorro dos homens. Foi procurar um psicólogo lá no castelo de Drácula. Foi procurar Pilatos, foi procurar Herodes, foi procurar lá os doutores da lei, foi procurar lá os anciões, foi procurar lá os judeus, que estava lá descumprindo a lei de Cristo, dizendo que honrava a lei de Deus. Ele foi procurar esses homens. Esses homens ajudaram ele em alguma coisa? O problema é teu. Você que pecou contra o sangue inocente, caia sobre ti toda a maldição da lei. Não foi assim? Ele triste, irmãos. Ele jogou aquelas moedas nos pés dele lá e saiu correndo para si. Antes ele não fizesse isso, fala: Jesus, eu sou digno de morte, me mata, me leva para o céu. Mas não se enforcasse, recebia o perdão de Deus. Amém? É claro que a gente conhece a Bíblia pela misericórdia do Senhor, e para se cumprir as profecias, tinha que ter um traidor, não tinha? Não tinha que ter aquele que ia morder o calcanhar? Traiçoeiro, ó. Quem morde calcanhar é traiçoeiro. Porque que a pessoa não é traiçoeiro, vem de frente. E Jesus, quando encontrou com esse traíra, esse traidor, ainda falou o quê? Vem, amigo. Vem, amigo. Vem, amigo. Me beija, amigo, no rosto. Isso. Ô, amigo, tu me beijou, tu me traiu com um beijo, amigo. Tu é amigo da onça. Jesus não falou assim. Amém? Jesus só falou assim: me traíste com um beijo. Amigo. E por que a gente fica se mordendo um com o outro? Se Jesus é amigo de todos nós. E nós precisamos ser amigo um do outro aqui. Para na hora que a alma estiver cheia de tristeza, aí, amigo, tu que está do lado do teu amigo, ajudar o teu amigo em oração, jejum, para vencer o desejo de morrer. Está encerrado, irmão. E as palmas adoram a Deus. Esse culto é continuação do